Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico, estamos aí para mais um vídeo, mostrando mais uma obra teológica, a obra de hoje é esta obra aqui, sensacional, da editora Paulinas, para compreender o livro de Gênesis, ou do Gênesis, né? Que na verdade é um comentário do livro de Gênesis, meus queridos, meus nobres, escrito pelo teólogo Andrés Ibáñez Arana, perfeito? É uma obra com 666 páginas, ok? Em brochura, muito interessante para você que deseja se aprofundar aí no conhecimento teológico. A, a abordagem dele, a perspectiva dele é uma abordagem bastante erudita, ok? Os comentários dele não tem essa pegada devocional, não. Essa eu já falo logo do início do vídeo para que você possa entender, né? É para estudantes de teologia que querem se aprofundar acerca da pesquisa acadêmica, isso, para compreender o livro do Gênesis, perfeito? E você que está aqui caindo de paraquedas aí, eu sou o pastor Anderson Porto, convido você a se inscrever no nosso canal para você receber as dicas, as novidades. Peço a você que ative o sininho da notificação aí, isso vai ser benção você fazer parte da família Point, né? Dê o like, comente aí para ajudar a engajar o canal. Você que já está há bastante tempo no nosso canal, peço a você que compartilhe aí no Facebook, nos grupos de Telegram, grupos de WhatsApp do seminário, grupos de teologia, ajuda a engajar o canal, perfeito? Então vamos lá, eu separei aqui alguns trechos, perfeito? Ele vai começar com a introdução, né? Como todo bom comentário, perfeito? Tem alguns artigos, né, introdutórios antes de entrar propriamente no texto. O interessante é que ele vai trabalhar, né, com o texto bíblico e depois vem os comentários, ok? Olha, Gênesis, o Gênesis, primeiro livro da lei, ou Pentateuco. Você pode parar o vídeo aí, se quiser ler, tá? Aqui, Moisés, autor do Pentateuco. Esta obra, como quase todos do Antigo Testamento, é anônima, porém a tradição buscou para ela um autor. A escolha, nesse caso, era fácil. No Gênesis, certamente, não, mas a partir da fase seguinte da obra. O Êxodo, tudo é marcado pela figura de Moisés, ao qual é atribuído, entre outros papéis decisivos, o de mediador e promulgador de todas as leis. É por isso que nos livros tardios do Antigo Testamento, Malaquias, Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel, né, o apócrifo, né, Baruque, né, se começa a falar na lei de Moisés, um passo a mais, e se atribuiu todo o livro da lei de a Moisés. Essa foi a crença, né, de todo o judaísmo que o Novo Testamento testemunha abundantemente. Veja sobretudo Marcos 12, 26, também João 45, tá. Diretamente, por muitos séculos, a paternidade mosaica do Pentateuco seria um axioma para judeus e cristãos. Apenas algum atrevido autor medieval ousou colocar em dúvida que Moisés fosse o narrador de sua própria morte em Deuteronômio 34. Então vai trazendo essas teorias interessantes. A teoria documentária, simplificada, né, vocês conhecem, a da teoria já vista, certo? E vem trazendo aqui mais detalhes, ok? E vou adiantar aqui para chegar já na parte do texto propriamente dito, tá vendo? Ele vai trazer a história da criação, então ele vai trazer Gênesis 1, do versículo 1 a 2 e até o versículo 4, a parte A do versículo, certo? Ele traz aqui, vai trazer no texto, né? Gênesis, lá no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Certo? Vai trazer também vai trazer todo o capítulo 1, certo? E parte do capítulo 2. Aí começa uma espécie de introdução aos comentários. Estamos diante da primeira página da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O autor é consciente de que a história da humanidade e o destino de Israel dentro dela, como fonte de bênção para todos os povos, não foi possível senão porque Deus, no princípio, quando nada existia do que o homem contempla agora na terra e no céu, quando não havia começado a história, porque não havia aparecido o homem sobre a terra, quando só existia Deus, o único Deus, e este deu o princípio pela virtude onipotente de sua palavra, a morada do homem, o céu e a terra. Certo? Então ele traz uma introdução ao comentário, tá? Lá 2 páginas, 3 páginas, aí sim, ela tá vendo?
do jeito que eu gosto. Vocês que acompanham meus vídeos, eu sempre digo, comentário tem que ter o versículo em negrito e trechos do versículo em negrito para a gente acompanhar de maneira tranquila. Então vai comentar aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ginkel é um autor, né, um teólogo, escreveu, não há nas cosmogonias de outros povos uma palavra comparável a esta primeira palavra da Bíblia. No princípio, quando o céu e a terra que não existiam começaram a existir. Quando ainda não havia sucedido nada que pudesse ser recolhido nas páginas dessa história. Sucedeu aquilo que é o ponto de arranque dela toda. Deus, que existia desde sempre, antes daquele princípio, criou, chamou a existência o que não existia, o céu e a terra. Deus, em hebraico, Elohim, é o plural de Eloá. Deus, segundo uma raiz comum às línguas semíticas. Assim chamam as tradições IP, né? Sacerdotal, eloísta e sacerdotal, né? Princeton, né? Em inglês. E a Yahvé, Deus de Israel e Deus único, até que revela seu nome em Êxodo 3. Às vezes pode significar deuses, porém geralmente tem sentido singular e se constrói com verbos, adjetivos e sufixos pessoais em singular. Não é nenhuma reminiscência politeísta. Também em outras línguas semíticas usam-se plurais para um deus. É um plural de plenitude. Entretanto, que ideia teria o autor desse capítulo a respeito de tal Elohim? A resposta está em todo o capítulo e em toda a história de Israel, porque esse Deus não é outro que Yahvé, o único Deus que existe, não circunscrito a nenhum lugar ou povo, o Criador do céu e da terra. Note que uma pegada acadêmica, que vai trabalhar com a questão das hipóteses documentárias, né? Aqui, ó, criou, em hebraico, bará, em Ugarit usa-se este verbo para a criação artística. No Antigo Testamento é usado apenas 36 vezes. Significa sempre uma ação maravilhosa que só Deus pode realizar. Nunca se menciona uma matéria pré-existente, se é que ela existe. Na criação do céu e da terra pode haver momentos em que Deus se sirva de algo que já existe, porém é igual. Deus não necessita de nada para realizar a sua obra. A matéria, se é que pré-existe, não o ajuda, nem o entorpece, nem condiciona a sua ação. Ok? Então ele vai trabalhando desta forma. Ok? Ele vem comentar aqui o capítulo 3, versículo 5, o primeiro dia, a luz. Interessante. Mais uma opção aí, ó, segundo dia, o firmamento, versículo 6 e 8. Versículo de 9 ao 13, terceiro dia, a terra firme, as plantas. Tá vendo? Mais uma opção aí de comentário de Gênesis para você. Separei aqui outro trecho, que é o capítulo 6, famosos filhos de Deus, né? Todo mundo pergunta, todo mundo quer saber o que os comentários de Gênesis falam acerca desse trecho, né? Filhos de Deus e as filhas dos homens, de Gênesis 6, do versículo 1 a 4. Então ele coloca lá o versículo 1 e 2 aqui, ó. Quando os homens começaram a se numerar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. Vamos ver o que ele vai dizer? Vamos ver. Deixa eu escapar aqui. Vamos ver. Capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo 1 e 2. Fugiu, voltei, achei. Olha lá. Estamos diante de uma das narrações mais enigmáticas de nosso Gênesis, uma das quais mais deram lugar a interpretações variadas. Para entendê-la e avaliá-la, temos de distinguir entre a tradição que o já visto encontrou e o que ele acrescentou para encaixá-la dentro de sua construção. Um dos fenômenos que os antigos sentiam necessidade de explicar era dos gigantes. Não aqueles homens contemporâneos que poderiam se destacar dos comuns por sua estatura, mas aqueles da remota antiguidade, de cuja corpulência e façanha se contavam sem parar. De onde procediam aqueles gigantes? Da união carnal entre filhos dos deuses e filhos dos homens, mulheres. Nas tradições sobre a conquista de Canaã pelos israelitas, contava-se que os exploradores da terra haviam se encontrado ali com alguns desses gigantes, os nefelins, de força hercúlea, a quem eram atribuídos os grandes monumentos megalíticos. O versículo 4 identifica os nefelins com esses grandes heróis, fruto da união dos filhos de Deus, ou dos deuses, com os filhos dos homens. Isso seria suficiente para, quando ele coloca J, é a teoria que diz que trecho do Gênesis foi escrito pelos
por um autor que chama Deus de Javé. Então, javista, né? Para isso seria suficiente para o javista, se ele não tivesse intenções mais profundas, que é de buscar esclarecimento para a origem dos gigantes. Ele rastreava a explicação das grandes tragédias da existência humana. Por isso, rompeu o relato tradicional com o versículo 3. Yahvé disse: meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Desse modo, a narração, além de responder à curiosidade da origem dos gigantes, dava a resposta ao problema da brevidade da vida humana. Assim, a uma etiologia cultural se sobrepõe uma etiologia existencial. Não nos estranha essa duplicidade em javista, né? Quando chegarmos ao episódio da Torre de Babel, veremos que ali se quer explicar ao mesmo tempo o invento do tijolo, a confusão de línguas e dispersão dos homens e o nome da cidade de Babel. Então, é isso aí, ó. Bastante coisa, mais de 660 páginas. Temos aí um comentário interessante para compreender o livro de Gênesis. Diz para mim nos comentários aí, se está no seu radar, se é interessante, se você já leu, se você tem, ok? Deus abençoe e até a próxima.